Vamos lá, pessoal. Vamos começar aí a nossa aula. Vamos começar orando. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5 e de número 6 da apostila de família, ok? E a gente vai estar aí avançando para que na próxima aula de família seja a última, né? Onde nós vamos falar sobre três lições. Tudo bem? Então vamos orar. Pai, nós bendizemos ao teu nome, que é santo, que é justo, verdadeiro. Nós levantamos, Senhor, aqui um altar de adoração a ti e pedimos que a tua graça nos capacite a entender tudo o que precisamos para que a nossa família seja ajustada aos teus padrões. Existe um padrão estabelecido para que a família dê certo e o Senhor não é aquele que tolera puxadinhos ou novas invenções ou atualizações. Nós não precisamos de uma atualização. Nós precisamos compreender princípios que são eternos e aplicá-los de acordo com o nosso contexto. Ajuda-nos nisso, Espírito Santo. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado por todos os livramentos, provisões. Obrigado por toda ajuda. Eu peço, Espírito, que o Senhor esteja me ajudando a ministrar tudo o que é necessário para que todos, de alguma forma, sejam abençoados e não somente isso, mas sejam capacitados, sejam instruídos em tudo aquilo que nós precisamos para que a nossa família seja algo aprazível, seja algo desejável. Nós que vivemos hoje numa sociedade tão relativizada, onde pessoas têm buscado verdades, nós queremos viver apenas uma verdade, que é a tua. O Senhor, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida. É isso que nós queremos conhecer. É o Senhor que nós queremos conhecer. Por isso, Espírito, nós pedimos a tua ajuda e pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, para que possamos corresponder a tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na autoridade do nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Então vamos lá, gente. Página de número 25 da apostila é o que a gente vai começar aí a trabalhar hoje, que é paternidade e maternidade. Como nós vimos na aula passada, pessoal, cada um dos pais tem papéis, tem finalidades, ok? Então, um não substitui ao outro. Por mais que nós tenhamos uma mãe, uma mulher, que queira criar os seus filhos sozinhos, né, como a gente ouvia muito tempo nos anos 90, né, a tal da produção independente. Essa mulher, por mais que ela se esforce, por mais que ela tente fazer da sua melhor maneira, ela nunca poderá substituir a figura de um pai e vice-versa. Um homem também não tem como substituir a mulher, exatamente porque cada um de nós, na nossa estrutura, na nossa formação, temos características que são peculiares ao nosso gênero. E por mais que uma pessoa tente mudar o seu gênero, existem questões que elas são biológicas, que não tem como ser mudadas, a maneira de pensar, né? A mulher ela tem uma tendência muito maior a ficar nervosa, a ficar apreensiva, exatamente porque a mulher ela carrega na sua constituição cerebral uma facilidade para se identificar emocionalmente com o outro. Então, ela tem uma sobrecarga se ela não tiver ali alguém que assegure esse... como é que a gente pode dizer? Não esse emocional, mas esse racional equilibrado, né? E um homem bem desenvolvido, ele vai ser alguém que pode se envolver emocionalmente, mas é alguém que precisa ser preparado para ter mais equilíbrio nas suas emoções. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar aqui algumas coisas
que é exatamente a habilidade de sermos pais. Tudo bem? Quando a gente fala, gente, de paternidade, as pessoas elas logo associam paternidade ao homem, enquanto que paternidade, dependendo do seu contexto, pode estar associado à habilidade de sermos pais. E isso vale para homem, vale para mulher. Quando aí a gente tenta separar os papéis, a gente chama de paternidade para homem, maternidade para mulher. Mas em muitas literaturas, você vai encontrar o verbete, a terminologia paternidade se referindo aos dois. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, gente, paternidade e maternidade, como diz aqui na apostila, não são profissões. As pessoas elas precisam ser preparadas para isso. Por isso que a gente tem batido muito nessa tecla de que ser pais, tomar a decisão de ter um filho, não pode ser encarado como um sonho, ok? Porque uma criança na vida de uma pessoa não é um sonho, pode até mesmo se tornar um pesadelo, tudo bem? E por que pode se tornar um pesadelo? Porque uma criança, ela demanda de um homem, de uma mulher, coisas que no cotidiano a gente não está acostumado a viver. E aí, quando você não se prepara para aquela criança que vai exigir de você renúncias, que vai exigir de você, muitas vezes, abrir mão do seu direito para que aquela criança seja satisfeita, o que acontece? Nós vemos pessoas transferindo essa responsabilidade, muitas vezes, para os avós, ou transferindo para outras pessoas que têm já essa responsabilidade, às vezes para um tio, às vezes para uma tia. E ser pais e mães precisa ser uma responsabilidade assumida por aqueles que geraram aquela criança. Tudo bem? Então, nunca pense, e a gente precisa trabalhar isso bem em aconselhamento, que receber uma criança é um sonho. Não é. A gente brinca que é um pesadelo, né? É sofrer no paraíso, mas, gente, criança sempre vai demandar da gente muita renúncia, muita abnegação, e quem não estiver preparado sempre vai tentar achar outras maneiras de abrir mão dessa responsabilidade, né? Uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, muitas mulheres que têm a capacidade de amamentar a criança no peito e ela começa a dar fórmula para a criança porque a criança dorme a noite inteira, porque ela não quer abrir mão do seu sono. E você dá fórmula para uma criança porque ela precisa ou porque você está com problema na amamentação, é uma coisa. Dar fórmula para uma criança por causa de preguiça é outra. Ah, mas o meu sono, porque eu amo dormir. Pois é. Então, deveria ter pensado inicialmente em não ter um filho agora, já que você tem amado mais o seu sono do que aquela criança. Porque, gente, não adianta. A amamentação não é simplesmente você oferecer um alimento. A amamentação envolve ali todo o emocional, envolve o contato, envolve o desenvolvimento da segurança daquela criança. Então, uma mulher, quando ela abre mão da amamentação, precisa ser por um motivo plausível, ok? Então, por isso que ter uma criança, gente, envolve muita renúncia. Porque é renúncia de sono, é renúncia do bem-estar, da estética, porque a gente sabe o que acontece com a mulher, com o seio, quando a mulher amamenta. Então, gente, é você abrir mão de muita coisa por causa de alguém. Por isso que antigamente se dizia, e hoje a gente não pode nem mais usar esse exemplo, né, que o amor mais próximo do amor de Deus era o amor da mãe, né? Hoje em dia, gente, a gente não pode nem dizer isso.
porque, infelizmente, muitas mulheres estão mais preocupadas com o seu bem-estar, elas foram envolvidas num egoísmo tal que hoje muitas mulheres elas nem mesmo se aproximam desse amor sacrificial que é o amor de Deus, né? E eu não estou falando aqui das mulheres que estão aqui ouvindo, posso estar falando, né? Mas acredito em nome de Jesus que as mulheres que estão aqui são mulheres que nasceram de novo, que estão tendo suas mentes renovadas e de maneira alguma irão sucumbir a esse sistema, a essa mentalidade dos últimos dias, né? Mas a gente precisa orientar, a gente precisa falar desse assunto, até para que vocês, mulheres, possam orientar a outras mulheres desse desafio gigantesco que é ser mãe. E estendendo aqui também a responsabilidade para os homens, porque nós, homens, podemos facilitar de uma maneira assim gigantesca esse momento da mulher, né? O que você pode fazer como homem quando chega um bebê? Você pode ficar com o bebê para que a sua esposa durma, você pode ficar com o bebê para dar um descanso, até mesmo para essa mulher que precisa fazer outras coisas, porque quando o bebê chega, as outras questões da família continuam de pé, né? Às vezes fazer uma comida, arrumar uma casa, tomar um banho, né? É muito difícil isso. A gente vê aí muitas mulheres que muitas vezes a única coisa que ela quer é tomar um banho com tranquilidade. Aí fala, mas ela não poderia ter tomado esse banho com tranquilidade? Como tomar um banho com tranquilidade, sabendo que existe um ser totalmente dependente de você, que pode gofar e você não vê, pode virar e você não vê. Então, aquela mãe, ela fica apreensiva de tomar um banho com tranquilidade, sem ter uma supervisão com aquele bebê. Então, o homem, ele pode ser parceiro e ele também é responsável, isso também faz parte da paternidade, não só a paternidade que supre, não só a paternidade que traz recurso para casa, mas a paternidade também que está comprometida com a criação dessa criança, que também, gente, faz parte dos cuidados, né? Do banho que essa mãe precisa ter, porque o homem, ele não é somente líder para poder dar direcionamentos, mas o homem também é líder no cuidado com os seus liderados. Não é isso? Quando a gente fala de liderança, a gente não fala também do cuidado com os nossos liderados? Assim também deve acontecer na nossa casa. O cuidado com a nossa esposa, o cuidado com os nossos filhos, né? Ficar com a criança para que essa mulher possa dar uma volta. É importante também, né? Então, as mulheres que estão aqui precisam orientar, às vezes, o marido de uma discípula sua, né, que está aí com um bebê novo, e dizer para ele, ó, você precisa ficar um dia com esse bebê para que a sua mulher possa dar uma voltinha em Bangu, né? Sair um pouco de dentro de casa. Isso faz parte, gente, também do cuidado, porque às vezes você mudar de ambiente já traz sanidade mental, né? Às vezes, por exemplo, a gente vê muito claro isso quando a gente está namorando, a gente está no noivado e quando a gente casa. Qual é a grande questão do casamento? Porque o casamento estressa tanto? Porque você está lidando com aquela pessoa 24 horas, né? E quando você tem a possibilidade de sair, aquilo já começa a dar uma higiene mental, né? Então, por que os namorados e os noivos, quando eles brigam e cada um vai para sua casa e depois, quando eles voltam dispostos a bater um papo? Exatamente porque eles tiveram esse tempo para poder fazer higiene mental, conversar com outras pessoas, estar em outros ambientes, né? E quando a gente casa, a gente tem aí um excesso do outro, principalmente quando a gente briga, quando a gente tem aí um desacordo, uma desarmonia, é importante que você tenha como sair.
E uma mulher, quando ela tem um bebê, quando ela tem um filho, ela tem ali uma sobrecarga de estímulos e de necessidades daquela criança que o pai pode amenizar dizendo, ó, pode sair, amamenta ele, sai um pouquinho. Essa mãe se sente muito culpada de sair, né? Ela fica dizendo, mas eu vou sair, vou abandonar o meu filho. Não, você não vai abandonar. Você está deixando com quem tem 50% dessa responsabilidade. Vai lá, vai dar uma voltinha, vai sair um pouco, né? Saia com a sua discipuladora, saia com as suas discípulas. É importante, gente, essa parceria, tá bom? Não só na parceria de lavar uma louça, de arrumar uma casa, de ficar com as crianças, mas essa parceria de dizer para o outro, você não é culpado por querer dar uma voltinha. Você precisa, né? Porque o homem tem essa possibilidade, né? Quando você pega o homem, pega o ônibus, né? Pega o transporte, sai de carro, ou vai comprar alguma coisa na rua, gente, isso é higiene mental, tá? Você está limpando ali toda a sobrecarga de estímulos, porque você está vendo outra coisa. Principalmente, vou dar um toque aqui, principalmente quando você vê verde. Verde, é muito importante que você busque áreas verdes para a sua higiene mental, tá? Hoje, no meio empresarial, já existe uma dinâmica chamada passarinhar. E o que é passarinhar? Passarinhar é você ir para um lugar onde tenha verde, onde tenha canto de passarinhos. Para quem aí já andou de metrô, sabe disso. O que acontece no metrô, gente? No metrô, você agora, quando você entra, tem aquela musiquinha de fundo, mas tem o som de passarinho. Eles gravaram o som de passarinho no metrô. E por que eles botaram o som de passarinho no metrô? Porque o som do passarinho no nosso cérebro acalma. Olha só que coisa tremenda, como Deus é maravilhoso, e a ciência descobriu que o som do passarinho na nossa cabeça nos acalma, nos tranquiliza. Ver o verde também traz tranquilidade, por isso que quem tem a possibilidade de fazer passeios em áreas verdes ou mora no lugar verde é mais calmo, né? Quem vive muito na selva de pedra tem uma tendência a ter mais depressão, a ficar mais estressado. Por quê? Muito concreto, gente. Nós não fomos criados para isso. A gente precisa compreender que nós temos uma estrutura interna criada por Deus de acordo com o meio ambiente que Deus criou. E Deus criou um meio ambiente onde nós temos natureza o tempo todo. Então, esse meio ambiente que a gente criou, que é o meio ambiente da cidade, e muitas cidades não têm áreas verdes, essas cidades, essa ausência da área verde, acaba trazendo uma sobrecarga no sensorial gigantesca. E aí, aonde que você elimina essa sobrecarga sensorial? Aonde? Deveria ser nas áreas verdes, ok? Por isso que, por exemplo, Goiânia, Curitiba, são cidades que têm muita área verde. Exatamente para quê? Para que as pessoas elas venham, como é que se diz? Elas venham ali desestressar. Aqui no Rio de Janeiro está começando agora, né, com essa dinâmica de área verde, o prefeito Eduardo Paes criando parques. Aqui em Realengo, a gente vai ter um parque parecido com o Parque de Madureira, que é o Parque Suzano Naspolini. A gente vai ter um outro parque ali onde era o IMAG. Lembra de onde era o IMAG? A gente vai ter um outro parque ali também, onde era o IMAG. Não nome, eu acredito que devem colocar aí Parque Glória Maria, alguma coisa assim, tá? Em homenagem a essas pessoas. Por quê? Porque os parques eles são importantes para o bem-estar mental. Então, às vezes você está estressado, o que você precisa fazer? Você precisa ir para uma área verde. Poxa, apóstolo, mas eu sou urbano,
ok, eu sei que você gosta, às vezes, da comodidade do meio urbano, mas para desestressar, gente, é importante frequentar áreas verdes, tudo bem? Então, promova com a sua família também esses passeios em áreas verdes, tá? Eu sei que hoje o pessoal gosta muito de shopping, gosta muito de frequentar lugares com ar-condicionado, mas transpirar também faz bem. E eu sei que a gente às vezes não gosta de transpirar porque a gente já vive num calor tremendo, mas transpirar, gente, também faz bem para manutenção dos nossos poros e para eliminação de toxinas. Tudo bem? Então, estou aqui dando um toque para vocês de coisas que fazem bem para a nossa família. Transpirar faz bem, ver verde faz bem. Então, se aproxime sempre que você puder daquilo que Deus criou para nós. Tudo bem? Então a gente vê aqui que a habilidade de ser pais é assumir responsabilidades. Tudo bem? Assumir responsabilidades com a nossa casa, assumir responsabilidade com os nossos filhos, assumir responsabilidades, porque isso é ser paternidade. Tudo bem? Aqui na apostila tem em Jó, capítulo 8, versículos 8 e 9, dizendo assim: pergunte às gerações anteriores e veja o que seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Uma coisa que os orientais eles valorizam muito e nós ocidentais não temos essa valorização é quanto ao conhecimento ancestral. Por que o conhecimento ancestral ele é muito importante? Porque você só entende o presente olhando para o passado. Ok? Você só entende o presente da sua família, da sua parentela, olhando para o passado, olhando para aquilo que eles pensavam, para aquilo que eles idealizavam. Então, muitas vezes, você vai ter respostas do seu presente olhando para o passado. E por que é importante você olhar para o passado? Porque para você construir um legado bem estruturado, você precisa tomar cuidado para não repetir o passado. Tudo bem, gente? Porque o desconhecimento do passado pode te fazer viver coisas do passado sem que você saiba. Então, é importante que você saiba do passado, tenha esse entendimento, para que você possa construir um futuro de acordo com, com os erros do passado, sem repeti-los, mas utilizando apenas como aprendizado, ok? E não adianta, gente. Nós repetimos o passado. Se a gente não tiver sabedoria, não tiver entendimento para renovar a nossa mente, a gente pode repetir o passado assim de brincadeira. A gente pode repetir história de papai e de mamãe assim. Ah, meu Deus, mas eu não queria ser igual ao meu pai e ser igual à minha mãe. Você precisa entender como eram seus avós, por que eles se tornaram o que se tornaram, entender os seus pais e os ancestrais, os orientais, desculpe, eles fazem isso demais. Eles contam para os netos os seus ancestrais, quem foram, por que foram. Entender um pouco dessa ancestralidade faz com que a gente consiga delinear um futuro diferente. Tudo bem? Então, é indispensável que a gente entenda não apenas o mundo que a gente está construindo, mas o mundo que foi construído também para nós. Tudo bem? Para quê? Para que a gente possa influenciar os nossos filhos de maneira correta e não repetir os erros dos nossos pais. Tudo bem? Uma coisa que a gente tem visto hoje, de uma maneira muito frequente, é o abandono emocional. Tem um tema aqui da nossa apostila, que é o abandono emocional. E por que o abandono emocional, gente? Porque as pessoas hoje elas têm trabalhado para dar presente e elas esquecem que muito mais do que o presente, o que é mais importante é a presença.
ok? Então, estar à mesa, sentar, conversar. Eu acho engraçado aí, quem lembra aí daquele seriado, né? Todos Odeiam o Chris. Por que a Rochelle sempre descobria todos os furos das crianças? Porque eles estavam sentados à mesa, olhando um dos olhos do outro. Não adianta, gente. Quem está devendo, se não for autista, está devendo, não consegue olhar nos olhos, né? Então a pessoa já fica como? Sentada à mesa. Você olha para a pessoa, se a pessoa estiver devendo para você, ela fica sempre com o olhar fugidio. Por quê? Porque ela fez algo de errado e ela não consegue te encarar, né? Então é muito importante que a gente tenha tempo. Eu sei que hoje, no Brasil, gente, muitas vezes não dá para ter um salário só, né? E aí eu digo para você, até para as coisas básicas, não estou falando nem para ter luxo, não. Às vezes os dois precisam trabalhar, né? Tanto o homem como a mulher. Mas é importante que a gente faça do nosso pouco tempo, tempo de qualidade. Por que tempo de qualidade? Porque, gente, o emocional de uma pessoa é construído no relacionamento. Os vínculos, conhecer o outro, olhar no olho, isso demanda tempo, isso demanda tempo de qualidade. Tudo bem? Então, é importante que a gente dedique tempo para conhecer o outro, né? Tem aqui algo interessante que diz assim, ó, o tempo dedicado à família tem caído vertiginosamente nesses últimos 50 anos. Basta levar em conta o aumento do número de famílias divorciadas. Os almoços e jantares, que duravam em média 1 hora e meia há 100 anos, foram reduzidos a 37 minutos. Os jantares que antes da televisão, da internet, do smartphone, duravam 1 hora e meia há 100 anos, hoje duram apenas 37, gente. Isso aqui é média, tá? Não é 37 minutos em todas as casas, não. 37 minutos em média, tá? Então, é uma pesquisa hoje que mostra o quanto nós temos perdido presença, e isso vai causando um distanciamento entre pais e filhos, e quando chega na puberdade, que é a idade mais complicada, porque o adolescente está procurando outras referências, se esse relacionamento não estiver bem firmado, relacionamento que envolve confiança, que envolve afetividade, que envolve conhecimento, né? Do que seu filho gosta, né? O que os nossos filhos gostam? O que a nossa esposa gosta? O que o marido gosta? Às vezes a gente não conhece. E aí, esse adolescente começa cada um ficar no seu quarto. Então, cada um fica resumido no seu quarto, começa ali a não mais se relacionar, e aí, gente, vem o abandono o abandono emocional, aonde a gente não se conhece e a gente depois diz, meu Deus, eu dei tudo, o que eu fiz de errado? O que foi feito de errado foi que houve um abandono emocional durante os anos. Então, gente, é muito importante que a gente tenha tempo em família, ver filme, né? Refeições, se for possível, né? Tentar, de todas as maneiras, ter tempo de conversa, de bate-papo em algum momento, orar juntos. A gente vai falar sobre isso numa lição, né, posterior. E, gente, o mais importante, ser uma referência, ser um modelo. Nós não podemos adotar aquela mentalidade, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não cola, as pessoas não toleram mais. Uma das coisas que mais deixa uma criança indignada é a incoerência. Muitos filhos não querem estar na igreja
exatamente porque os pais são crentes, são religiosos e eles não são coerentes. Então mentem, brigam. E, gente, aparência só é bonitinho para quem está fora. Quem já escutou aquele ditado? Quem te conhece que te compre. Ou seja, às vezes, os nossos filhos, eles não nos compram exatamente porque eles nos conhecem. A gente não pede perdão dentro de casa, a gente briga, fica sem se falar, a gente não resolve, a gente prega, olha, se você tem um problema com teu irmão, vá até ele e resolva. Gente, isso começa dentro de casa. Isso começa nas relações familiares. E eu quero chamar aqui a atenção, não é só dos pais, não. É dos filhos para os pais. Ah, mas meu pai e minha mãe deveriam dar o exemplo. Beleza. Mas se você quer cobrar coerência, que você seja o primeiro a ser coerente, filho. Né? A gente precisa também entender isso. Os nossos pais, às vezes, eles não fazem aquilo que deveriam, mas os filhos precisam fazer. Então, gente, coerência começa a partir de alguém que entendeu que nasceu de novo, alguém que entendeu que é filho de Deus, alguém que entendeu que não pode viver uma vida de aparência. Então, seja você filho, seja você pai, todos nós precisamos buscar a coerência. Bom seria se nós tivéssemos pais comprometidos com essa coerência. Mas, filho, você que está escutando essa aula, se você não tem os seus pais coerentes, que você seja essa voz profética. Porque, gente, quando a gente fala de voz profética, a gente não fala de gente apenas que denuncia o que está errado na igreja, não. Voz profética precisa começar dentro de casa. Entendeu? É a gente sendo profético dentro de casa, declarando: eu vou ser coerente para que o pecado, para que a religiosidade seja denunciada sem uma palavra, mas somente com a minha atitude coerente. Amém? Então, a sua atitude coerente traz o profético para dentro da tua casa. A tua casa começa a ser confrontada com a sua atitude de acordo com a palavra. Não, porque a palavra de Deus diz isso. Olha só, gente. A gente precisa viver a palavra. E aí a sua prática. Eu estou comprometido em fazer o certo. Eu estou comprometido em ser uma testemunha. Ah, minha família é muito difícil. Seja você o fácil. Seja você a pessoa que é fácil de se lidar. Porque, gente, é muito fácil a gente exigir que as pessoas façam. Mas se a unção profética está sobre a sua vida, se você entendeu que você tem uma unção sobrenatural, uma unção do Espírito sobre você, para abalar a estrutura da tua família e trazer alinhamento, que você, filho, seja essa voz profética, que você, mulher, seja essa voz profética, que você, homem, seja essa voz profética. Não fique esperando que as pessoas façam o que você precisa fazer. Você precisa fazer o certo. Você precisa alinhar o coração da tua família ao coração de Deus. Mas o coração da sua família só será alinhado se você estiver alinhado com o coração do Senhor. Então, em nome de Jesus, tome posição. Tome posição em relação à sua família. Deus, eu sou uma voz profética. Eu sou profético e eu estou determinado a ser uma voz profética, coerente, que vai abalar o mundo espiritual. Amém, pessoal? Amém? Então a gente precisa ter esse alinhamento, por quê? Porque uma família, ela está construindo um legado. E um legado, gente, não se constrói com aparência. Um legado se constrói com vida no altar, com vida rendida, com testemunho dentro de casa, com testemunho, sabe, para os seus, para as pessoas que te conhecem. Porque a gente vem falando, gente, sobre ser um testemunho dos de fora, mas nem precisa ser testemunho dos de dentro, primeiramente. E os de dentro não é só dentro da nossa congregação. Os de dentro fala de sermos coerentes com a nossa família, tratá-los com educação, pedir perdão quando você é injusto, quando você se excedeu. Às vezes você falou o que era certo
mas da maneira errada. Ok? Isso é ser testemunho dentro da sua casa. Às vezes você falou que é certo, esbravejou, gritou. Aí você, caramba, eu falei o que era certo, mas eu errei na medida. O que você tem que fazer? Manifestar o coração de Jesus ali. Ser humilde. Olha, gente, eu falei aquilo, não tiro uma palavra do que eu disse, mas eu falei da maneira errada. Eu errei na medida. Eu não posso ser um doce de pessoa lá fora e com vocês aqui dentro, eu sou um cavalo, eu sou uma égua. Pode, gente. A gente precisa ser uma bênção, primeiramente, aonde? Com as pessoas que nos conhecem, com as pessoas que lidam conosco, porque a nossa família é o lugar aonde o fruto do Espírito precisa, sabe, frutificar de uma maneira, sabe, é lidando com a nossa família, vai dizer, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-me, frutifique em mim o amor, a paz, a longanimidade, porque a gente tem gente da nossa família que é difícil de aturar. Sim ou não? Tem gente da nossa família que é difícil de lidar. Tem gente da nossa família que é carne de pescoço. Sim ou não? E como é que a gente lida com isso? Espírito Santo, me ajude. Eu estou construindo um legado e eu preciso ser uma benção, primeiramente, dentro da minha casa. As pessoas da minha casa, elas precisam dizer, olha, eu não sou crente ainda não, mas quando eu for, eu quero ser igual meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, eu quero ser igual. Por quê? Porque eu vejo um comprometimento de um testemunho, primeiramente dentro da nossa casa. Amém, pessoal? Porque nós estamos construindo, sendo uma referência. Amém? Então você precisa, no nome de Jesus, parar de buscar apenas dar presentes e você precisa ter presença. Amém? Trabalhe a unidade da sua família, trabalhe momentos em família, a gente tem o dia da família, trabalhe isso, né? Busca, ó, pessoal, vamos fazer um filme em família, no final vamos orar juntos. Você pode fazer isso. O dia da família, gente, não é um dia inteiro. O dia da família são momentos que você separa para estar com a sua família, para orar com a sua família, presentear a sua família. E presentear, gente, às vezes é presentear com sua presença. É presentear com um cafezinho ou guaraná que você comprou e vai fazer uma pipoca. Que delícia, hein? Vamos lá, ó, pipoca, gente. O que é isso? Tem alguma coisa especial? Tem. Vocês são especiais. Vocês são o meu primeiro lugar de testemunho. E a gente precisa tentar fazer o máximo para ser uma bênção dentro da nossa família. Tudo bem? E aí a gente precisa, aprender a se relacionar de novo. Porque hoje a rede social, né, e o smartphone, eles têm roubado demais, gente, essa questão da presença. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está sentado, todo mundo em família, só que está todo mundo mexendo no WhatsApp, a gente está mexendo no Instagram, então a gente não está em família. Ali está havendo um abandono emocional. Ok, pessoal? Então a gente precisa vigiar muito quanto a isso. Porque ali está tendo um abandono emocional. Você está presente de corpo, mas estar presente é você estar envolvido no que está acontecendo. Dar atenção ao que está acontecendo. Tudo bem? Amém, pessoal? Sim ou não? Até aqui, alguma dúvida? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque os nossos filhos, as pessoas da nossa família, precisam se sentir acolhidos, amados, precisam se sentir valorizados. Por isso que é importante que quando você conversar com uma pessoa sobre sua família, você olhe nos olhos, dê atenção. Amém? Às vezes a gente está tão ocupado fazendo tanta coisa que as pessoas da nossa casa não se sentem valorizados, eles não se sentem abraçados, ok? Abraçar e beijar. Hoje você já abraçou a pessoa da sua família? Já disse eu te amo?
Amém? Porque, a gente começa a pensar assim, não, minha mãe está muito jovem, não vai morrer, não. Meu filho está muito jovem, não vai morrer, não. Gente, para morrer, basta estar vivo. Isso é fato. Para morrer, basta estar vivo. Então, a gente precisa valorizar as pessoas que a gente tem, né? Fazer por elas hoje aquilo que precisa ser feito. Tudo bem? Né? Aqui na nossa apostila, diz assim, ó, a demonstração de carinho por parte dos pais é de extrema importância para o desenvolvimento emotivo e intelectual da criança. Segundo alguns estudiosos, crianças que recebem pouco afeto têm o cérebro 20 a 30% menos desenvolvido do que outras crianças da mesma idade. Essas crianças que são pouco abraçadas e beijadas pelos pais, normalmente ficam com suas emoções bloqueadas. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar agora para que você que foi bloqueado durante a sua infância, o Espírito Santo está desbloqueando você agora. Você que não recebeu abraço e beijo, eu oro agora ao Espírito Santo para que ele te envolva agora e você seja desbloqueado, para que você tenha suas emoções liberadas. Por quê? Porque você não será alguém na média. Eu declaro agora em nome de Jesus que você é alguém acima da média, alguém que está sendo desenvolvido pelo Espírito, alguém que está sendo desenvolvido agora em toda a sua capacidade, porque você faz parte de um plano que já deu certo em Deus, um plano que já fluiu em Deus. Então, em nome de Jesus, seja liberado. Amém? Você não será uma pessoa bloqueada, você não será uma panela de pressão que está prestes a explodir. Não. Você é uma pessoa equilibrada. Eu quero que você feche os olhos comigo agora e diga assim, na autoridade do nome de Jesus, todo bloqueio que eu recebi por falta do afeto dos meus pais, por às vezes eles não me beijarem, não me abraçarem, e hoje eu me sinto bloqueado, eu não consigo manifestar. Hoje, eu não vou mais tolerar isso na minha vida. Eu quero ser desbloqueado. Espírito Santo, eu quero ser desbloqueado. Eu quero ser alguém que demonstra afeto, que demonstra amor, porque o teu amor foi derramado no meu coração. Espírito Santo, me ajude a não apenas amar dando coisas, mas eu também sou capacitado pelo Senhor a amar dando carinho, falando palavras de amor. Ah, Espírito Santo, essa pessoa que hoje fez essa oração comigo, desbloqueia ela, Senhor. Faça com que ela seja liberada. Faça com que ela seja, Senhor, ativada nas emoções. Ela é alguém criada por ti, com emoções, e pode dar amor através do carinho, do toque e das palavras de afirmação. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Amém? É muito tremendo isso, gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós fomos bloqueados nisso e a gente se sente até sem graça. A gente se sente até desconfortável de fazer. Por quê? Porque você foi bloqueado durante a sua vida. Então, no nome de Jesus, que você agora seja desbloqueado, que você agora não alimente mais isso. Ah, apóstolo, mas se eu sentir o bloqueio, você é desbloqueado pela fé. É pela fé, gente. Ainda que você sinta o bloqueio, você vai dizer, não, eu sou desbloqueado pela fé. Vou começar agora a abraçar as pessoas. Vou começar a dizer que eu amo.
Amém? Minha mãe era uma pessoa, minha mãe e meu pai eram pessoas que não faziam muito isso, então eu não conseguia fazer, mas eu disse, não, eu vou romper isso. Então eu digo para a Aline, eu te amo, né? Eu digo para as crianças, eu falo, ó, dá um beijo aqui, dá um beijo na bochecha. Eles dão um beijo, no entanto, que as minhas crianças, às vezes, até são muito melosas, porque diz, papai, você sabia que eu te amo? Eu te amo, né? E aí, por mais que às vezes a gente ache, pô, está falando demais, gente, nunca é demais. Por que nunca é demais? Porque nós precisamos falar para o outro, eu te amo, para que não fique sentimento de dívida em nenhum momento na sua vida. Você fez tudo, você foi pleno em tudo. Eu quero declarar que a partir de hoje, pela fé, você é pleno em tudo, no nome de Jesus. Ok? Então, a gente precisa dar essa atenção para se relacionar. Fala, Soraya, fala comigo. Desbloqueia aí? Consegui, consegui. Graça e paz. Não, é que Graças a Deus. eu estava lembrando de um estudo que foi feito. E agora que eu vi que eu tô com a boca azul, as crianças pintaram a minha boca aqui em casa. E Que aí, bom. é, e aí um estudo feito por uma psiquiatra paulista, ela, acho que é pela USP, é um estudo falando sobre os maiores desejos das pessoas dentro de um CTI. Chegou já a ver? E aí Não, foi unânime a questão de ter mais tempo com a família, de pedir perdão àquela pessoa próxima, né? E todos os estudos veio. Depois eu vou conseguir esse vídeo, eu vou te mandar, apóstolo. legal. Se quiser Depois colocar no grupo, compartilhar. ela vem falando sobre os maiores desejos ali naquele período que a pessoa já está diagnosticada e infelizmente não tinha muito o que fazer. Mais lúcida ainda, orientada, e tudo que ela queria era ter aquele tempo com o filho, com a esposa. É dentro disso o estudo que ela fez. É. Eu lembrei. Quando a gente sente que vai morrer, a gente tem assim um sentimento muito do que não fez, né? E se a gente começar a pedir o Espírito Santo para ser desbloqueado, né, pela fé, nós já somos desbloqueados e a gente precisa parar de alimentar aquilo que o diabo fez na nossa vida. Se a gente começar, a gente não vai ter sentimento de dívida. Pelo contrário, a gente sempre vai ter uma convicção de que a gente fez tudo que deveria, né? E ainda que a gente sinta saudade, não vai ser aquela saudade de culpa. Porque eu vejo muita gente querendo, às vezes, fazer as coisas por culpa. Ah, eu poderia ter feito, eu poderia ter falado. Então as pessoas se sentem muito culpadas. A gente precisa parar com isso, com essa mentalidade de culpa, né? E começar a ter uma mentalidade realmente de ação. Fala, Selma. Graça e paz, gente. Graças a Deus. Isso que a Soraya falou é muito verdade, apóstolo. A gente está vivendo isso com meu irmão, né? Para quem não sabe, meu irmão foi operado do coração essa semana e ele está no CTI. E ele está pedindo para ver pessoas que, assim, que a gente nem imaginava. Começar pelos filhos, que ele tem muita distância, né? E ele tem pedido para conversar com cada um, estar com cada um. A gente tem visto ele se quebrantando. Eu nunca vi meu irmão chorar, né? E essa semana eu vi ele chorando. Eu creio que Deus está trabalhando aquele coração ali, porque a gente chama ele de Shurek, né? Porque meu irmão é extremamente seco com tudo, né? E a gente está passando por isso. Então, só para testificar o que a senhora falou, isso é real mesmo. É real. Ele está num estado de total dependência, né? De Deus, de todo mundo, né? Da família toda e tal. E eu tenho visto meu irmão se quebrantar muito ali. E quando a gente está no hospital, Selma, a gente tem sempre a impressão de que é a última vez. E a gente quer fazer tudo que a gente não fez. É verdade. E por que não
a gente aproveitar um ambiente como esse, que a gente está falando de família, falar de reatar laços, de rever mentalidades, de rever até mesmo posturas e começar a dizer, Senhor, eu sou uma pessoa, sabe, desbloqueada pela fé. Eu vou começar a fazer... Sabe, porque as pessoas amam. O seu irmão ama. Ele ama profundamente os filhos. Mas como foi bloqueado, né, quando deveria ter sido estimulado? Porque uma coisa que a gente precisa também prestar atenção, gente, os temperamentos também influenciam. Tem gente que vai ser um pouquinho mais reservada, porque é um colérico. Então não vai ser aquela pessoa que vai ser melosa, né? É o colérico, ele tem a medida dele. Tem o sanguíneo, que é mais espalhafatoso, o melancólico, o fleumático, que vai ser também um pouco mais reservado. Mas o que a gente não pode é ser bloqueado a ponto de não fazer. Entende? Os temperamentos vão determinar medidas, né, de transbordamento às vezes. Mas o problema é que a gente hoje tem tanta gente bloqueada que a pessoa não faz. E não faz em momento algum. E ela se sente muito desconfortável em dizer eu te amo. Né? Igual hoje, quando as crianças saíram do carro para ir para a escola, elas disseram, pai, eu te amo. Sabe, e é tão gostoso quando não tem bloqueio. Que eu digo, eu também te amo, filho. Bênção, Deus te abençoe. É tão lindo, é tão tremendo isso, né? Porque você vê que não tem reservas. Né? A gente fala, eu te amo, porque é uma verdade. E não é uma verdade apenas de dentro. É uma verdade também que está fora. Né? Então, gente, com esse testemunho da Soraya, da Selma, né, falando de pessoas que chegam no hospital, como o irmão da Selma, que fez aí a cirurgia de peito aberto. Não é isso, Selma? Fez cirurgia de peito aberto, que é uma cirurgia tão delicada, uma cirurgia tão perigosa. Né? A gente tem aí se unido, a Laércia e Selma, em oração. Gente, não deixe você chegar no hospital, numa situação às vezes difícil, porque a gente vai para o hospital para fazer uma cirurgia e tal, mas às vezes existem momentos realmente que são perigosos. Não deixe chegar a isso. Não deixe, mude. Diga para um familiar seu, eu te amo. Diga para uma pessoa, sabe, da sua casa, olha, eu amo você. Sabe, escreve um bilhetinho. É importante. É importante a gente não deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Pela fé, declare isso. Eu sou uma pessoa desbloqueada. Pela fé, eu vou fazer aquilo que é preciso. Pela fé. Ainda que seja desconfortável no início, porque toda mudança traz desconforto, mas você é alguém que está rompendo no espírito e você vai avançar em direção a isso. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Gente, vamos lá, vamos retornar. Vamos todo mundo aqui começar esse tempo aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, como a gente está dizendo, está trabalhando aqui, o abandono emocional, gente, fala também de você não ter tempo, de você não dar prioridade, não dar apoio, tudo bem? Então, o abandono emocional é algo que tem ocorrido muito, está também, gente, prescrito. Olha só que coisa interessante. Na nossa legislação. Olha o que diz aqui. O abandono afetivo é algo tão sério que tem amparo na legislação. Em maio de 2012, um caso chamou a atenção. Em decisão inédita, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, obrigou o pai a pagar 200 mil para a filha por abandono afetivo. No entendimento da ministra Nancy, amar a faculdade, cuidar é dever. Amar é faculdade, desculpe. Cuidar é dever.
quando se fala de cuidado, estamos nos referindo não apenas a questões materiais, mas também a questões emocionais pertinentes ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Amém? Então a gente precisa tomar cuidado. Quanto tempo a gente está investindo com o nosso filho, com a nossa família, né? Qual é o nome do melhor amigo do seu filho, da sua filha? Do que ele gosta de brincar? Tudo bem? Qual a sua cor favorita? Gente, isso fala de relacionamento, isso fala de conhecer o outro. Tudo bem? Então, nossos filhos, eles precisam ser amados, acolhidos, terem a atenção. Tudo bem? Ok? E para isso, gente, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ser referência, nós precisamos ser modelo, ok? E aí aqui em Provérbios, capítulo 22, verso 6, e aí diz assim, ó, ensina a criança no caminho que se deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. O importante é nós frisarmos que não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Ou seja, o que é ensinar no caminho? É você caminhar junto, você acompanhar. Por quê? Porque toda criança precisa ser ensinada para ser desenvolvida e depois ser emancipada. Tudo bem? Então a gente precisa, para que haja essa emancipação de uma maneira saudável, porque toda criança caminha para a emancipação, ninguém vai ficar aqui cuidando de um adulto a vida toda, né? A não ser que haja algum tipo de deficiência, mas uma pessoa, ela precisa ser emancipada. Agora, ela precisa ser emancipada de maneira sadia, de maneira saudável, ok? E ela precisa de quê? De boas referências. Aqui na apostila tem uma história de dois irmãos que um se torna alcoólatra e o outro não. E por que um se torna alcoólatra? Porque o pai era alcoólatra. E por que o outro, que recebeu a mesma criação, não se tornou alcoólatra? Porque o pai era alcoólatra. Então entenda, todos nós podemos ter a mesma criação, os mesmos pais, mas a maneira como nós lidamos com as situações do dia a dia é diferente. Então nós vamos ter reações diferentes e tudo vai a partir da nossa referência. Se nós tivermos uma boa referência, temos uma probabilidade gigantesca de sermos pessoas saudáveis. Tudo bem? Então a gente precisa entender isso. Ter uma boa referência em casa faz parte de ser uma boa paternidade. Tudo bem? Provérbios capítulo 20, verso 11, e diz o seguinte: até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações. Então, uma criança se dá a conhecer por aquilo que ela faz. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa, ou o quanto ela não é sincera e o quanto também ela não é bondosa. Então, uma criança, desde pequena, ela já vai demonstrando a sua personalidade, né, as suas tendências, e cabe a nós, como pais, alinharmos essa criança ao que é certo. E, para isso, ela precisa de presença, ela precisa de tempo de qualidade. E isso, gente, não quer dizer que é todo dia, tá bom? Mas ela precisa de uma constância, tá? Porque às vezes as pessoas elas têm um desequilíbrio e acham que tem que dar atenção para aquela criança todo o tempo. Não, a vida existe, a vida está aí, só que a gente precisa ter equilíbrio. Tudo bem? A gente precisa ter equilíbrio. Tudo na vida a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa dar tempo para tudo na vida. E os nossos filhos precisam entender que às vezes a gente não vai ter tempo, mas que eles vão ter um tempo que é só deles, ok? Então esse equilíbrio é o que a gente precisa encontrar. Tudo bem? Então vamos dar aqui uma lida aqui na apostila. Olha o que diz aqui, estou na página 28, tá, gente? Diz assim, ó,
pode parecer muito difícil ser uma referência. Dar exemplo constantemente e tentar não errar não é algo fácil, mas também não é impossível. Deus deu esse dom para todos que estão dispostos a investir em uma educação, uma criação significativa. Sermos pais é tão único que Deus enviou o seu Filho Jesus para uma mãe e pai cuidarem. Não deu a um nomeado doutor ou juiz, e sim para pessoas simples, de um caráter enorme, que foram capazes de moldar e dar bons exemplos, que seriam úteis para o processo de desenvolvimento. Ele simplesmente confiou, e assim como o Filho Jesus, o Pai deseja ter uma geração impactante, curada, transformada, que tem objetivo, que não desiste, perseverante, fiel, responsável, boa, amável, justa e decidida. Aqui ele confiou isso, para que isso aconteça, a nós, os pais. Tudo bem? Então, gente, ser pais é também estar comprometido em ser um modelo. E aí, quando você errar, você vai ter o coração de Jesus, peça perdão, recomece, porque a criança não tem problema nenhum com o seu erro. A criança tem problema com a sua arrogância, com o seu orgulho de não pedir perdão, de ser uma pessoa insistente na incoerência. Tudo bem, gente? Olha que coisa legal, né? Aqui a gente viu a Soraya falando que a boca dela estava azul. Gente, isso faz parte. Faz parte. Faz parte do relacionamento, faz parte do que ela está construindo no relacionamento com os filhos dela. Isso faz parte. Então a gente precisa entender que isso vai marcar de maneira tão poderosa, de maneira tão positiva a vida da Bela, que a Soraya não tem nem noção, acho que nenhum de nós temos noção, né, de quanto nossos filhos no futuro vão rir e vão rir conosco das loucuras que eles fizeram e que a gente permitiu que eles fizessem, né? Loucuras saudáveis. Tudo bem, gente? Sim ou não? Então, invista tempo de qualidade com a sua família, com os seus filhos. E a paternidade é esse chamado, essa responsabilidade de desenvolvimento. Agora, paternidade, gente, precisa desenvolver para emancipar. O que é emancipar? Emancipar é dar incentivo à individualidade, é dar incentivo ao desenvolvimento, à independência. Tudo bem? Então, olha aqui, na página 29, está aqui a paternidade como sendo esse lugar de instrução, esse lugar de ensino, esse lugar de criar discernimento, não é? Porque é só a gente deixando a criança errar que a gente tem a oportunidade de explicar. Lembra? Ensina a criança no caminho, ou seja, é caminhando com ela, é deixando ela errar, ok? É dando instrução que a gente vai conseguir dar discernimento, gerar discernimento nesse ser. E aí a gente tem vários tipos de liderança, tá? A gente já viu isso na matéria de liderança e aqui também, na matéria de família, tem a mesma, como se diz, o mesmo tipo de ação. É aquilo que eu disse, gente, na matéria de liderança. Você é líder e você nem se dá conta disso. Você é líder da sua casa, ok? Então, todos nós somos chamados para sermos líderes, ok? Primeira liderança que você tem é na sua casa. Olha o que diz aqui em Provérbios 1, versículos 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menospreze o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênção para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Então, gente, orientar, trazer discernimento, ensinar, traz sobre nossos filhos uma coroa de bênção, ou seja, uma mentalidade de bênção, de bem-aventurança, e também traz uma unção de honra. Tudo bem? Porque você é uma referência e você está ali para ensinar. Então, a gente tem a liderança
Olha aí, na página 29, na página 30. A liderança que é autoritária, liberal, a democrática e a motivadora. Apóstolo, qual é a melhor? Todas elas têm o seu lugar na criação de uma criança. Ok? Todas elas têm o seu lugar. O que a gente precisa compreender é que não dá para ser autoritário quando você precisa ser motivador, quando você precisa ser democrático, quando você precisa ser motivador. Vamos lá? Vamos trazer aí as faixas etárias para a gente poder já criar um discernimento na nossa cabeça aqui, ok? Vamos lá. Uma criança, quando ela tem de 0 anos até os 5 anos de idade, a gente tem aí uma liderança totalmente autoritária. E por que a criança ela precisa de uma liderança totalmente autoritária? Porque ela não tem ainda discernimento do que ela tem que fazer, do que ela pode fazer. Mas a criança, aos 5 anos de idade, ela começa um período de transição. Transição para onde? Para a segunda infância. Quando ela faz 6 anos de idade, ela está entrando aí na segunda infância. E a segunda infância, do que ela precisa? Ela precisa também de uma flexibilização da liderança autoritária, que é faça somente o que eu digo, para uma liderança democrática. Então, gente, nós precisamos desenvolver nas devidas proporções. Tudo bem? Uma criança de 6 anos não é uma criança de 8 anos nem de 9. Tudo bem? Mas você precisa, como pai e mãe, desenvolver a capacidade dessa criança de fazer escolhas. Ok? É dessa criança atingir emancipação. Então, onde começa a emancipação? Emancipação começa em guardar os brinquedos, emancipação começa em tomar banho. Eu estou falando de uma criança de 6 anos, que precisa ser encorajada pela mãe, né, pelos pais, mas principalmente pela mãe, a essa emancipação. Vamos lá, vamos guardar o brinquedo, vamos colocar roupa. Quando a criança faz alguma coisa de correto, naquilo que você já emancipou, o que você tem que fazer? Você tem que exercer a liderança motivadora também. Uau, muito bem! Tá ficando um rapazinho, tá ficando uma mocinha. Caramba, filho, caramba, parabéns. Você está avançando, você está crescendo, isso aí. Muito bom. Papai e mamãe estão muito orgulhosos de você, ok? Motivadora. Eu tenho que motivar, tudo bem? Não é aquela coisa, que bom, né? Fez mais do que obrigação. Nada disso. Uau, muito bom. E essa liderança democrática, ela precisa começar a crescer. Por quê? Porque chega um momento que tem que perguntar para o seu filho, o que você quer comer? Não é simplesmente colocar a comida. Aí você tem que começar a trabalhar a escolha dessa criança. Ok? 6 anos, 7 anos, o que você quer comer? E aí, eu quero comer McDonald's. Não, McDonald's não tem. A gente tem aqui pão com queijo, tem pão com presunto, tem pão com requeijão, tem um ovinho frito, né? Então a gente vai dando as opções possíveis, ok? Porque, gente, dizer não para o McDonald's também faz parte da criação. Porque aquela criança ela precisa entender que ela não vai ter tudo. Mas eu tenho dinheirinho, tadinho. Eu tenho dinheiro para comprar o McDonald's que ele tanto quer. Beleza. Só que tem dia que você não vai ter o dinheiro. Então você tem que dizer não quando você tem o dinheiro. Vamos sair, estamos na rua, vamos fazer um passeio? Ok. Vamos comer um McDonald's? Não há problema nenhum.
Mas em casa, gente, você tem que dar a opção para a criança dentro daquilo que ela tem disponível dentro de casa. Não, mas eu quero batata frita. E você não está com tempo de fazer batata frita. Hoje não tem batata frita para escolher. Ok? Por quê? Diga comigo, não também é necessário. Não também é necessário. Nós temos uma geração ansiosa porque ela não recebeu não. Os pais com aquela velha frase, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Isso, gente, vai estragando as crianças. Tem que receber não. Ok? O que você não teve fez quem você é hoje. E aí hoje você não está dependente de um monte de remédio porque você recebeu muito não na lata. Glória a Deus pelos nãos. Glória a Deus aí pelas pessoas que disseram para você, não tem, vai ter que comer o que tem. Ok? Tudo bem? Então a gente precisa dizer não. Não também faz parte. Não também é amor. Tá bom? E aí o que eu vou fazendo? Eu vou desenvolvendo, eu vou aumentando essa liderança democrática, escolhendo qual é a roupa que você quer ir hoje, o que você quer fazer. Você quer fazer isso ou aquilo? Então a gente vai desenvolvendo. Por quê? Porque chega um momento que eu preciso ter uma liderança democrática e liberal. Aonde começa a liderança democrática e liberal? Na adolescência, aonde eu preciso começar a emancipar, ensinar a ir Bangu sozinho, ensinar a fazer coisas sozinho. Eu posso, mas eu fico com meu coração na mão. Beleza, mas eu quero dizer uma coisa para você. A gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. E quando você não desafia, ele fica com medo. Mas eu tenho carro, vou levar meu filho de carro para tudo que é lugar. Não faça isso. Você está atrofiando. Ok? Tem que aprender a pegar ônibus, tem que aprender a levar tombo. Amém? Quando, por exemplo, meus filhos, caiu, veio caindo, levanta, faz parte da vida, vai cair muito. Esse só, tadinho. Gente, a gente tem uma mania hoje de achar que tudo é pobrezinho, tadinho. Você caía na rua, vinha todo ralado com prego, que tinha furado o teu pé, jogava queimado, com a cara toda roxa, levou uma bolada na cara, tu tá aí, e hoje fica falando tadinho para tudo. Para com isso, gente. Não é tadinho, não. Tem que cair, tem que se esborrachar. Tem. Cortou a mão, vem chorando. Chora, faz parte da vida. Vai chorar muito na vida ainda. Por quê? Porque ninguém aqui é eterno. Ninguém aqui vai ficar a vida toda. E sabe o que vai acontecer? Quando você não estiver, as pessoas não vão ficar falando tadinho para o teu filho. Vão ficar falando coitadinho para o teu filho, não. Vão dizer, a vida é assim. Mamãe morreu, papai morreu. Então a gente tem que criar filho para a vida. Beleza, pessoal? Amém? Então, nada de arredoma. Deixa cair, ok? Deixa levar uns tombos. E é isso que a gente tem que fazer. Vou levar você em Bangu, vou com você a primeira vez, presta atenção. Onde que nós estamos passando? Estamos passando em frente ao Guanabara. Qual ônibus que nós pegamos? Vamos descer aonde? Olha para o lado. Não fica olhando, não fica usando o celular no meio da rua. Olha, tem ladrão. Tudo isso, gente, é emancipação, é desenvolvimento. Perfeito? Quando sair da escola, me avisa pelo WhatsApp. Hoje a gente tem o WhatsApp, então olha aí, uma benção. Naquela época, se quisesse falar para a mãe, tinha que ligar para o orelhão, e o orelhão para a casa da vizinha, porque não tinha telefone na tua casa, lembra disso? Não tinha telefone na tua casa, só quem era rico tinha telefone em casa. Então, hoje tem o WhatsApp. Na sala de aula, quando acabar a aula, não quero você usando o WhatsApp dentro de sala de aula, manda recado. Tô saindo. Vai sair com o amiguinho? Avisa.
entra em algum estabelecimento, usa o celular, manda mensagem, estou pegando o ônibus. Você vai monitorando. Para quê? Para você fazer esse processo de emancipação. Tudo bem? Porque senão a pessoa fica atrofiada, tem medo de tudo, fica com medo de tudo. Gente, olha, eu vou falar para vocês, eu tenho pavor desses pais que atrofiam, que tudo tem que levar de carro, não pode sair, não pode fazer nada. Isso não prepara para a vida. Isso só atrofia a pessoa não consegue enfrentar desafios. Tem que enfrentar. Você vai pagar uma conta, tem que ensinar, tem que fazer isso. Isso faz parte. Então, nós precisamos ter uma liderança liberal. Quando que é a liderança liberal? 15 anos, 16 anos. Tem que avisar onde está, mas tem que deixar sair sozinho. Olha para a rua, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente. Para de ficar mexendo no celular. Não quero mexer no celular. Ok? Então, é essa a orientação. Por quê? Porque, gente, isso é ser pai. Isso é ser mãe. Ok? É você trazer orientação. Então, o nome disso se chama liderança liberal. Por quê? Porque quando está com 18 anos, qual o tipo de liderança que você tem que exercer como pai e mãe? É ficar controlando toda hora o horário? Não. Ok? Obviamente, moro na minha casa, minhas regras. Ok? Vai chegar? Não vai chegar a hora que quer. Tem que chegar na hora, vamos combinar um horário. Ok? Isso aqui é a casa de papai e de mamãe. Quer ter sua independência? Pague suas contas, vá trabalhar. Beleza? Mas, caso papai e mamãe, tem que ajudar. Beleza? Tem que prestar contas. E qual é a liderança que a gente exerce? A liderança motivadora. E aí, filho, como é que foi no trabalho? E aí, filha, como é que foi no estágio? Como é que está aí? Ah, tá assim. Isso, vai lá, você é capaz. Está alguma dificuldade? Precisa de alguma coisa? E a gente agora só faz só a manutenção, que é motivar, é apoiar. Vocês estão entendendo? Não é controlar. Tem pai e mãe que quer controlar, gente, com filho que já tem mais de 21 anos, não tem como. Você está atrofiando, você está debilitando, ok? Então a gente precisa, até como pais, fazer a manutenção do relacionamento entre homem e mulher, para quem é casado. Por quê? Porque você não tem que transferir as suas ansiedades para o seu filho, porque senão seu filho vai ficar a vida toda dentro de casa, cuidando de você, quando deveria estar cuidando da vida dele. Ok? Então, quem é casado precisa ter um relacionamento saudável para quê? Para quando o filhinho chegar a hora e falar, filho, vai, eu estou bem, estou aqui com teu pai, estou aqui com a tua mãe. Se a gente precisar de você, a gente te grita. Ok? Isso é um relacionamento saudável. E não um relacionamento onde os filhos estão dentro de casa casados. Não, mas eu estou ali e tal. Não. É um relacionamento de eu tenho a minha vida, se precisar, pai, se precisar, mãe, conta comigo. Joia? Tudo bem, pessoal? Até aqui, ficou alguma dúvida? Sim ou não? Amém? Então, em nome de Jesus, todo espírito de manipulação de Jezabel na tua vida, seja homem ou mulher, fora. Em nome de Jesus, nós geramos filhos emancipados, saudáveis, desbloqueados. Para quê? Para que eles vivam as suas vidas e nós possamos ter a oportunidade, depois de tudo que é filho criado, viver a nossa vida. Porque a gente não fica velho, a gente fica antigo para ter experiência para contar e viver para a glória de Deus. Amém, gente? Sim ou não? Ok? Tudo bem? E aí, pessoal, agora aqui a gente vai trabalhar a lição 6, que é a lição relacionamento à maneira de Deus. Ok? Relacionamento à maneira de Deus, gente, tem por objetivo fazer as pessoas entenderem que eu não vou ser feliz quando encontrar a minha laranja, né? A minha metade da laranja. Não. Eu sou inteiro, eu sou feliz sozinho e por isso estou pronto para casar. Por quê? Uma pessoa carente, quando ela casa,
se ela não entender que a felicidade está em ela saber qual é o seu propósito, quem ela é em Deus, a sua identidade, o que ela vai fazer? Ela vai transferir as suas demandas para o outro. Então, ela vai oprimir o outro com suas demandas e carências, e aí começa aquela coisa. Você precisa me amar, você precisa fazer isso. Gente, vocês acreditam que eu já vi gente que se o marido não lembrar, por exemplo, vou lembrar aqui de uma data simples, tá? O Dia da Mulher. Você não me deu os parabéns do Dia da Mulher. A mulher cria um problema. Pelo amor de Deus, gente. É importante nós lembrarmos, sim, mas você criar um problema, ficar sem falar com o marido porque esqueceu do Dia da Mulher, gente, isso é insano. É o cúmulo da carência, né? Então a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque muita gente está tentando arranjar relacionamento não por propósito. E essa lição tem por objetivo nos fazer entender o seguinte: somos únicos, ok? Temos uma identidade, temos um propósito, e o relacionamento, se ele vier, é para unirmos propósito. Não é para suprir carência, ok? Porque tem muita gente, principalmente solteiros, né? Os solteiros, os jovens, mais jovens, né? Que ficam naquela doida, dando tiro para tudo que é lado. Pá, 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 não, eu preciso de alguém. Todos nós, é bom, Deus falou, né? É bom que o ser humano não viva só. Que o humano não viva só, né? Mas as pessoas começam a dar tiro para tudo que é lado e aí começam as escolhas erradas. E, gente, quando escolhe errado, vai vir consequências. É inevitável. Então, a gente precisa tomar cuidado para quê? Para escolher certo, segundo o nosso propósito e conhecer essa pessoa, se ela realmente é alguém que ama Deus, que está buscando as mesmas coisas que eu, tudo bem? Ok? Então, todo solteiro precisa ser um solteiro feliz. Eu sou feliz e, por isso, eu posso fazer alguém também feliz. Por quê? Porque eu não vou casar para ser feliz. Eu sou feliz e eu agora vou me juntar com uma outra pessoa feliz e seremos felizes. Ok? Porque um feliz casando com um infeliz vai se tornar um infeliz. Ok, gente? Amém? Então, o relacionamento, ele precisa ter como prioridade o reino de Deus. Todo relacionamento precisa ter como prioridade o quê? O reino. Por quê? Porque nós fomos chamados com um propósito. Nós temos um chamado, nós temos um ministério. Então, o reino de Deus é a nossa prioridade. Por quê? Porque a minha família faz parte do reino de Deus. Ok? Relacionar-se de forma saudável, sem aquela coisa de isolamento, sem aquela coisa de, não, agora você tem que me dar atenção, porque agora... Não, gente, se relacionar de maneira saudável, conhecer o outro, vamos sair, vamos sair, nós vamos sair para nos conhecer, porque o pessoal quer dar beijo na boca e depois que casa, não dá nem selinho, quanto mais beijo na boca, entendeu? Porque as pessoas não se conhecem. Então, não tem como rolar beijo na boca quando se casa se a pessoa está amargurada, está angustiada com o outro. Ai, você me dá nos nervos. Você é uma angústia na minha vida. Não é? Rola, gente. Rola sexo. Rola alguma coisa? Não rola, não. Por quê? É muita angústia. É muita tristeza. Então, por isso que eu digo, quem está solteiro só se casa se o Senhor dá um brado de vitória. Porque se não der um brado de vitória, gente, é melhor ficar solteiro, porque é tanta angústia, tanta tribulação, é tanta cueca e calcinha azul que tem que ir lá. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Amém? Então, se vai casar, tem que casar para ser feliz. É porque você é feliz, porque você é realizado, porque você tem um propósito. Você vai se unir com aquela pessoa para vocês dois buscar a Deus juntos, caminhar, fluir, e cada um, sabe, caminhar naquilo que foi chamado, e os dois juntos se ajudarem, se corresponderem. Isso é tão maravilhoso. Amém? Então, olha, se conhecer. É importante se conhecer. Para se conhecer, tem que dar menos beijo na boca,
conversar mais, orar mais, para se conhecer. Vida profissional. A vida do solteiro é uma vida de construção para a vida profissional, né? Eu estava brincando, Laís é doida para casar, né? Eu acho que ela olha para mim e para a Aline, ela acha que ela fica doida quando vê a gente dando beijo. Ela corre. Quando ela sabe que eu vou sair, que eu vou dar um beijo na Aline, ela corre para ver. Então, assim, ela virou para um dia para mim e falou: pai, posso casar com 15 anos? Falei: nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque ela tem que primeiro construir uma base para quando ela achar a pessoa, ela ter aí condições de se casar, de poder contribuir. E aí depois ela e o marido, se o marido tiver condições, dizer: maridão, ó, você aí vai trabalhar, eu vou aqui cuidar dos filhos, que quer ter 2 filhos, né? E eu fico falando: meu Deus do céu, né? Ontem eu estava orando pelos filhos dela, abençoa os teus 2 filhos em nome de Jesus, né? Mas para ter filho tem que ter responsabilidade. Então, gente, ser solteiro é estudar, é construir uma vida profissional. Para quê? Para quando se casar, ter condições de manter essa vida, né? De manter essa família. E aí, principalmente para os homens, né? A gente pensa muito em se profissionalizar depois de casado. Não, é se profissionalizar quando solteiro. Para quê? Para a gente poder dar uma condição para a nossa família e, quando tiver filhos, ter a condição da nossa esposa se dedicar a esses filhos. Porque é um momento ímpar, né? Mas olha o que diz aqui, ó. Então, falando sobre vida profissional, beleza. Pessoas que se relacionam por dependência emocional. Sangue de Jesus tem poder, né? E aí, como é que a gente revela dependência emocional? Cuidado excessivo com o outro. Quer saber de tudo, aonde você está, o que você está fazendo, a que horas você volta. É um cuidado excessivo, gente, que isso é dependência emocional que vira manipulação. Tem que ter cuidado com isso, ok? Nós estamos falando aqui de solteiros, tá bom? Solteiros, tá? Baixa autoestima. Pessoas que se acham feias, que se acham isso, se acham aquilo, uma baixa autoestima tremenda, aí fica dizendo: eu só vou ser feliz quando eu achar alguém que me queira. Não, você tem que se valorizar agora, você tem que se cuidar agora. Para quê? Para quando Deus trouxer alguém para a sua vida, não seja pela sua baixa autoestima. Por quê? Porque uma pessoa com uma baixa autoestima, ela é uma pessoa que ela se submete a qualquer coisa. Gente, tudo tem limites, ok? E uma pessoa que se submete a tudo, ela se submete a qualquer coisa, até coisas depreciativas. Por que existem mulheres que estão apanhando hoje e começaram a apanhar no relacionamento ainda de solteiro? Porque essa mulher tem uma baixa autoestima, ok? Então a gente vê mulheres se submetendo a coisas terríveis no casamento, como sexo anal, né? Coisas terríveis, depreciativas. Por quê? Uma mulher que tem a baixa autoestima. E de onde que vem a baixa autoestima? Da ausência do pai para afirmar, entende? Então a gente vai vendo, gente, que é um ciclo que vem lá da família, que a gente já falou sobre isso, ok? Mas não se case por baixa autoestima, né? Repressão das emoções. Pessoas que foram a vida toda reprimindo as suas emoções, nas suas vontades. Você tem que dizer o que você está sentindo. Você tem que falar. Não tem essa de, eu vou aceitar tudo porque ele vai mudar ou ela vai mudar. Não muda. No casamento, depois que casa, tem gente que acha que não precisa mais mudar em nada. Pelo contrário, até piora. Então, é importante que você está descontente com alguma coisa, que você fale. Gente, isso é importante, hein, para discipulado. Às vezes você está discipulando uma solteira ou um solteiro que é mudinho, aceita tudo, se submete a tudo. Aí a gente pergunta: mas por que você está submetendo a isso?
Ah, porque eu amo. Ah, porque ele tem tanta coisa boa. Ela tem tanta coisa boa. Não. No noivado, no namoro, no compromisso, é o tempo do alinhamento, é o tempo de falar tudo que está desagradando, é o tempo de colocar as finanças todas ali, né, colocar todas claras para ter alinhamento. Por quê, gente? Porque quando se casa, a gente só precisa agora ajustar a convivência. E tem gente tentando ajustar coisas que deveriam ser alinhadas aonde? No tempo do compromisso, no tempo lá do namoro, no tempo do noivado, ok? Então, ó, se o controle compulsivo, né? As pessoas querem controlar tudo, ciúme doentio, pessoas ciumentas precisam ser curadas. Às vezes vieram de uma família com muitas traições, vieram de relacionamentos por isso que gente que dá tiro para tudo que é lado é gente que sempre acha que o que viveu no relacionamento anterior vai viver nesse. Então, gente, é importante que a gente diga, pare de dar tiro para tudo que é lado. Vai começar um relacionamento, você tem uma palavra do Senhor, você buscou a Deus, ai, porque ele é lindo, porque ela é linda, porque é tudo que eu sonhava. Olha, cuidado, o sonho pode virar pesadelo. Tem que ter uma palavra do Senhor, tem que ter certeza em Deus. Para quê? Para que você não venha se frustrar futuramente, ok? Então, ó, negação, né? Mente para si mesmo, finge que não está vendo, finge que está tudo maravilhoso, quando na verdade há muitas insatisfações, vive oscilando entre o céu e o inferno, né? Vive se sentindo magoado, cuidado. Pessoas que se sentem muito magoadas, vai dar problema no casamento, porque vai dar treta, vai ter muita treta no casamento. Então, gente, a gente tem que orientar o solteiro. Ah, apóstolo, eu já sou casado, eu não vou me casar mais. Enfim, a gente precisa orientar. Então, essa aula, gente, é para a gente orientar as pessoas. Ó, pessoas que vivem oscilando entre céu e inferno, cuidado. São pessoas que precisam ser curadas, alinhadas. Por quê? Vai dar problema no casamento. Acredita que depende do outro. Ó, problema também. Vai vir um casamento de dependência, de exigência. E ninguém consegue levar a exigência por muito tempo. Ok? Porque sempre você precisa me dar atenção, você precisa cuidar de mim, você não me mandou eu te amo hoje. Gente, isso cansa. Ok? Comunicação disfuncional. Ele não fala muito. Ele não conversa muito, ela não conversa muito. A comunicação tem que ser fluida. Tá, o que você está sentindo? Fala comigo. Por quê? Porque quando a comunicação não é fluida, quando se casar, gente, aí que o negócio fica ruim, tá? Muitos casamentos acabam exatamente por causa de uma comunicação disfuncional. As pessoas não falam o que sentem, vão enchendo o copo, e aí, às vezes, uma gota transborda, e aí você vai ver o que aconteceu. Não, é porque deixou a calcinha pendurada no banheiro. Não foi a calcinha pendurada no banheiro. É um monte de coisa que está guardada, é um monte de coisa que não fala. Né? Eu falei a calcinha, gente, mas tem cueca também no banheiro. Tá? Deixou a roupa íntima para ficar, né, unissex. Deixou a roupa íntima pendurada no banheiro. Gente, isso acontece. Acontece. E aí, às vezes, é a gota. Por quê? Porque é muita coisa sem falar. É muita coisa sem discutir a relação. E a maioria dos homens não gosta de discutir a relação exatamente porque não gostam de falar. Tudo bem? Aí, se o homem for melancólico, ele gosta de discutir a relação, só que eu tenho certeza que ele casou com uma colérica. E é a colérica que não quer discutir a relação. Porque eu já vi isso. O homem queria conversar sobre tudo e a mulher não queria conversar sobre nada. E ele dizia, ai, que coisa chata conversar. E a mulher que não queria conversar. Eu falei, Jesus, aqui é o contrário. Mas por que é o contrário, gente? Porque a mulher, o temperamento dela é um temperamento que não gosta de falar muito, ok? Então a gente precisa tomar cuidado, gente, com isso. Com o quê? Tem que falar as coisas, fale logo.
converse, ok? Vamos lá. Então, comunicação disfuncional, dificuldades sexuais. É muito importante. Se está enfrentando dificuldades sexuais, e procure ajuda. Por quê? Porque, gente, o diabo trabalha. E aí aparece alguém que não tem a dificuldade. Não pense, meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção. Está com dificuldade sexual, tem que conversar, tem que bater um papo, ok? Envolvimento com pessoas complicadas. Já vi aquelas pessoas que, quando discutem, saem e somem? Saiu, sumiu. Aonde que a mulher está? Onde que o homem está? Não volte para casa. Gente, tem que tomar cuidado com isso, ok? Por isso que é muito importante você conversar para conhecer o temperamento da pessoa, saber o que a pessoa tem capacidade de fazer, tudo bem? Por quê? Porque nós fomos chamados para vivermos uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Então, nós não podemos repetir os erros dos nossos pais, precisamos nos enquadrar a mentalidade do reino. Está com problema com o seu marido, com a sua esposa? Converse. Está com problema com o filho? Tem que conversar. Mas eu tô magoado. Pois é, para isso que existe renúncia, para abrir mão da mágoa, resolver o problema. Isso começa a gente aonde? Dentro de casa. Por quê? Porque nós fomos chamados para sermos casados para sempre. Amém? Tudo isso é porque fomos chamados para sermos casados para sempre. Gente, como que o mundo vai olhar para nós e desejar ter uma família como a nossa se nós não nos permitirmos sermos pessoas bem resolvidas? Ok? Tudo bem? Casamento, gente, pode ter problemas, só que hoje nós estamos no meio de uma geração muito relativizada. Então, as pessoas hoje, elas elas acham que é fácil trocar de relacionamento. Não está feliz? Troca de relacionamento. Só que nós não fomos chamados para isso. A gente foi chamado para quê? Para ter um casamento segundo os padrões de Deus, um casamento com responsabilidade, um casamento que não desiste. Tudo bem? E eu sei, gente, que a gente pode ter vivido aí, estou falando hoje, nós estamos em Cristo, ok? Então, é ter uma mentalidade agora de que o nosso casamento foi chamado para ser alinhado segundo o caráter de Deus. Porque isso é santidade, ok? Santidade é manifestar o caráter de Deus, manifestar o caráter de Jesus. Então, a gente vai ter que ser trabalhado pelo Espírito a ter paciência, a abrir mão, a renunciar, tudo isso. Por quê? Fomos chamados para sermos uma família padrão, reino de Deus. E isso tudo começa com uma vida solteira que tem um compromisso com Deus de dizer: Senhor, eu quero casar segundo a tua palavra. O Senhor sabe quem é a melhor pessoa. Eu não estou aqui para viver por carência. Eu não estou aqui para viver por dependência. Eu não vou ficar tirando para tudo que é lado, para ter experiências ruins e depois viver uma vida frustrada. Não. Eu vou viver uma vida segundo os teus padrões. Faz uma metanoia. Faz uma metanoia na minha mente, Senhor. Amém? Essa aula, gente, é para a gente gerar uma metanoia. Jovens ou solteiros, tá? Que estão comprometidos a se casarem por propósito, a se casarem porque foram chamados para manifestar o caráter de Jesus. Amém? Então, gente, só consegue viver um casamento casados para sempre quem for viver uma metanoia, uma mente transformada, ok? Porque vocês sabiam, até é importante falar isso, sabia que muitas vezes nós temos dificuldade dos jovens viverem um relacionamento em santidade por causa dos pais? Porque os pais não têm uma mentalidade renovada, não têm metanoia, eles dizem que os filhos têm que experimentar mesmo. Os pais incentivam isso.
Não, tem que experimentar, porque eu experimentei, e aí, tô casado. Só que a sua época era outra, você não era nascido de novo, e você não vivia numa sociedade onde princípios foram relativizados. Ok? Então, hoje, gente, se troca de casamento como se troca de roupa. E aí é uma coisa que eu sempre digo: cada história tem que ser observada de acordo com as suas nuances. A gente vai lidar com gente que é separada, que teve problemas. Por quê? Porque o outro não quis, né? Eu já vi isso. Um dos cônjuges falar: olha, não quero mais. E aí? Você vai responsabilizar o outro? Você vai deixar o outro nessa condição, né? Se o outro está dizendo: ó, eu estou saindo de casa, eu quero o divórcio, né? O nosso papel sempre é trabalhar para que as pessoas vivam juntas para sempre. Mas, gente, isso começa com solteiro. Solteiros que se casam com essa mentalidade. Divórcio, para mim, não é uma opção. Divórcio não pode ser uma opção. Ok? Apóstolo, se acontecer, que não seja porque você quis, mas seja porque o outro não teve a sua mente renovada. Amém, gente? Amém? Eu não estou dizendo aqui de situações onde gente pseudo-convertidas. O que é gente pseudo-convertidas? Homem que fica batendo em mulher, né? Não vamos, tem que denunciar esse homem, tá, gente? Tá? E família, se o marido bater na mulher, você tem que dizer para ela: se você quiser, eu vou com você lá na delegacia. Esse homem tem que ser denunciado porque ele não é nascido de novo. E se é nascido de novo, tá muito infantil para o meu gosto. Já deveria estar avançando. Deveria ter já ser maduro, ser espiritual. Homem que bate mulher tem que ser preso. Ok, gente? Tá bom? Não podemos alimentar, porque é isso que muita gente acusa a igreja, da igreja em nome do casamento, acobertar homens que batem mulheres e até chegam ao feminicídio. A gente não pode ser conivente com isso. Bateu em mulher, o que tem que dizer para a mulher? Você precisa denunciar esse homem na delegacia, eu vou com você. Fala, Iago, fala comigo. Apóstolo, eu tenho uma aplicação a fazer aí, né, sobre esse assunto de homens que agridem mulher, né? Eu sei que às vezes a gente acaba sendo um pouco radical de falar assim, poxa, mas a gente tem que pregar o amor, né? E como você falou, o homem tem que ser realmente denunciado. E não só denunciado, eu acredito que a mulher hoje, no tempo que a gente vive, ela também precisa se preparar para esse casamento. Ah, mas eu creio que Deus transforma, eu creio que Deus é poderoso. Sim, nós cremos. Mas hoje existem lutas, artes marciais, onde a mulher pode se preparar com aprender uma arte marcial para defesa pessoal. Então, acho que isso também hoje a gente tem que levar isso em conta também, de que a mulher, hoje ela não é mais uma coitadinha como antigamente, né? Que a sociedade desprezava a mulher era sempre praticamente um pano de chão onde a sociedade pisava, o homem esculachava essa mulher e ela era sempre rebaixada. Então, acredito que a mulher ela tem sim um lugar de destaque e ela precisa sim se preocupar com ela mesma, e para isso acredito que uma arte marcial é uma forma muito eficiente também, além de uma denúncia na delegacia, além de denunciar esse cara, para a segurança da vida dela, muitas vezes é necessário sim ter uma arte marcial também como uma defesa, né? Então, acho que esse é um dos incentivos que hoje eu faço para as mulheres que estão nesse estudo de hoje. Tem um pastor até mais radical que ele incentiva algumas mulheres, tem um curso de mulheres, onde ele traz professores de tiro, né, para dar aula dentro da igreja, né, as mulheres atirarem. Só que eu já não vou entrar nesse mérito, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se proteger é uma coisa, tirar a vida é outra. Mas, gente, isso que o Iago falou é muito importante, né? As mulheres, elas foram, por muito tempo, criadas apenas
para cuidarem da casa dos seus maridos. E muitos homens olharam para essas mulheres e acharam que essas mulheres eram apenas produtos, tá? Produtos. Não eram seres humanos, era apenas um produto que ele podia usar como ele queria. Entende? Então, gente, isso ainda é muito forte dentro da igreja evangélica, tá? Não quero aqui, de maneira alguma, ter uma fala progressista. Não sou progressista, sou conservador, mas o meu conservadorismo, ele é made in Jesus, tá? Ele é padrão Jesus. Ou seja, o homem tem que amar a sua mulher da mesma maneira que Cristo ama a igreja. Ou seja, é um amor sacrificial. Não é um amor que bate, não é um amor que fere, não é um amor que manipula, não é um amor que destrói, né? É um amor que se sacrifica, que dá a vida por ela. Então, a gente precisa orientar as mulheres, tá? Se você um dia estiver numa situação como essa, discipulando alguém, e a mulher dizendo, eu apanhei, você tem que incentivar essa mulher a denunciar esse homem, ok? Porque se esse homem continua com esse tipo de comportamento, a gente pode perder essa mulher, porque hoje as pessoas estão sem amor pela família e estão matando em nome, bem entre aspas, em nome do amor, né? Algumas pessoas no curso de turismo, quando eu me posicionava dessa maneira, né? Às vezes assim, Valmir, mas você não é crente? E eu dizia, sim, sou crente. Mas o meu padrão não é um patriarcado opressor. O meu padrão é semelhante a Jesus. Jesus não faz isso com a igreja. Jesus não manipula, Jesus não oprime, entende? Então, assim, a gente precisa, ao máximo, instruir para que as mulheres elas ocupem o seu lugar, mas ocupem o seu lugar e não por imposição ou por manipulação. Ok, pessoal? Então, queridos e queridas, eu leio aqui o nosso último versículo, para que a gente possa estar terminando esse tempo de aula, que diz assim, lá em Cântico dos Cânticos, ou Cantar de Salomão, como você quiser, capítulo 8, versículos 6 e 7, que diz assim, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Um texto lindo, 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 de Salomão para a Sunamita. Gente, relacionamento é algo muito sério. Relacionamento é preparação para a família. Relacionamento faz parte do reino de Deus. Então, que vocês depois peguem a apostila, leiam com bastante atenção esse capítulo, essa unidade, porque às vezes a gente tem uma carência gigantesca de pessoas qualificadas que possam orientar solteiros, né? Orientar solteiros. A gente precisa muito de solteiros orientados, solteiros que estejam entendendo a sua posição no reino. Então, em nome de Jesus, leiam, tá? Essa matéria de família, gente, ela é extremamente importante para nós orientarmos as famílias e fazermos das famílias núcleos fortes. Porque só existe uma família forte se houver uma família forte. Ok? Então, é importante que todos nós estejamos bem orientados a respeito da família, para que as nossas famílias elas estejam alicerçadas, aquelas que quiserem. Nós estamos vivendo, gente, um tempo muito difícil, um tempo onde muitas pessoas estão se deixando, se permitindo serem conduzidas
pelo espírito do anticristo, ok? Nós estamos vivendo aí debaixo de uma influência forte do espírito do anticristo, que é um espírito de abandono da fé, pessoas que estão esfriando. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Para quê? Para que as pessoas elas não sejam envolvidas por esse espírito e estejam manifestando um caráter contrário ao caráter de Jesus. E eu quero finalizar minha fala dizendo, para ter o caráter de Jesus, você precisa conhecê-lo. E não existe outro caminho, senão o caminho do relacionamento, o caminho da oração e da leitura das Escrituras. Amém? Que você, em nome de Jesus, avance nisso e cresça para a honra e glória do nome daquele que vive e reina para tudo sempre. Eu quero orar por você. Pai, eu quero, em nome de Jesus, declarar que todos que estão nessa aula não estão debaixo de nenhuma influência do espírito do anticristo. E ainda que eles tentem nos preparar para essa sociedade relativizadora, essa sociedade que questiona princípios, Pai, nós estamos debaixo de uma unção que é poderosa, uma unção que destrói aguilhões, uma unção que nos prepara para viver princípios, vivemos pela fé, nós vivemos pela fé, cremos e por isso falamos. A tua graça, ela é suficiente, Senhor, para nos sustentar em todos os princípios que são eternos. Ajuda-nos nisso, Senhor. Que essa noite seja uma noite de metanoia, que essa noite seja uma noite de rendição, pessoas desbloqueadas, pessoas, Senhor, que estão convictas que precisam viver um casamento para sempre. E não é por causa de um slogan, não é por causa de um curso, é porque é um princípio, é porque é uma verdade. Ajuda-nos a viver isso, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a viver uma família de acordo com os teus princípios, que o nosso testemunho comece dentro da nossa família. Ajuda-nos nisso. Sozinho nós não vamos conseguir, porém contigo podemos todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Não esqueça de deixar o seu nome aí, por favor. Deixe o seu nome no bate-papo aí, no chat. Tudo bem? Deixe o seu nome para que eu possa registrar. Gente, então, em nome de Jesus, tá? Nós, na próxima aula, nós vamos falar sobre relacionamento com Deus e família. Vamos falar também sobre comunicação familiar. Tudo bem? E aí, em nome de Jesus, se a gente conseguir, tá bom? A gente fala sobre ensino e edificação. Talvez eu deixe para ter uma última aula falando sobre ensino e edificação. Tá joia? Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença. Tá bom? A próxima aula, Penélope, ela será nas nossas reuniões do conselho que nós marcamos. Deixa eu dar aqui uma olhadinha aqui na agenda. E aí está marcado para o dia 8 de novembro. Tudo bem? Então, gente, a aula de família nós teremos dia 8 de novembro. E, por último, a nossa última aula de família, nós não temos marcada aqui, porque em dezembro a gente não tinha marcado, mas então na última aula eu marco com vocês.